presidente Lula, ele voltou a defender, num discurso que fez na Organização Internacional do Trabalho, a taxação das grandes fortunas. Ele fez esse discurso, não é a primeira vez que ele faz. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já falou sobre isso. Também não são os únicos líderes que falam sobre esse assunto. É um assunto recorrente, taxar as grandes fortunas. E é um discurso que vem sendo repetido pela esquerda ao longo dos anos. Uma parte da direita também vem falando muito sobre essa taxação das grandes fortunas. O presidente Lula, no discurso que ele fez na OIT, ele fala que o Brasil está impulsionando a proposta de taxação dos super ricos nos debates do G20. Ele diz que nunca o mundo teve tantos bilionários, a gente está falando de 3 mil pessoas, que detêm um patrimônio de quase 15 trilhões de dólares, palavras do presidente, e isso representa a soma dos PIBs do Japão, da Alemanha, da Índia e do Reino Unido. É mais do que se estima ser necessário para os países em desenvolvimento lidarem com a mudança climática. É uma concentração de renda tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais. Uma crítica ao Elon Musk. Não precisamos buscar soluções em Marte, é a Terra que precisa do nosso cuidado. E esse discurso, ele encontra um eco muito grande, ele ganha um ar de que é muito claro, muito lógico, muito consistente. E a taxação de grandes fortunas, toda hora ela aparece. Ela já foi tentada por vários países, mas só 3 dos 38 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, os países ricos, mantêm uma taxação sobre grandes fortunas. A Espanha, que já aboliu uma vez, mas decidiu retomar, a Noruega e a Suíça, com uma arrecadação baixíssima. 0,2% do PIB, 0,4% do PIB, é uma taxação muito baixa. E tem um lado prático nisso, tem um lado teórico nisso. O lado prático, e que não funciona, é que, no final das contas, os países perdem a arrecadação. O tiro sai pela culatra. Porque, fazendo arranjos tributários, essas grandes fortunas trocam a sede das suas empresas, vão para outros países, e aí até o imposto que era gerado antes deixa de ser gerado. E é o principal motivo para o fracasso dessas medidas, o principal motivo pelo qual os países desistem de taxar as grandes fortunas. Não faz muito sentido. A gente pega, por exemplo, 2 países, né? Brasil e Noruega. Pega lá 2 países onde você tem muitos bilionários, na Noruega tem muitos bilionários, no Brasil tem bilionários, mas quando você vai ver, tem mais bilionários na Noruega do que no Brasil, na comparação, e, no entanto, a diferença de renda na Noruega é muito menor do que no Brasil. E você vai encontrar outros países, se você comparar com o Brasil, e você vai identificar países com uma diferença de renda muito menor do que a nossa, tendo uma concentração de bilionários muito maior do que a nossa. Então, quando a gente olha o mundo e fala, temos 3 mil bilionários em dólar no mundo, e esses bilionários concentram uma fortuna, a gente está sugerindo, de alguma maneira, que a existência deles é em si um problema para o mundo. Ou seja, os bilionários, na percepção desses governantes, desses líderes, e o presidente Lula está entre eles, amealharam uma fortuna empobrecendo a sociedade. E o mundo só vai ser um lugar melhor se a gente conseguir dar um aperto tributário nessa gente. Ou seja, os ricos estão cada vez mais ricos, os pobres estão cada vez mais pobres e os ricos estão cada vez mais ricos porque os pobres estão cada vez mais pobres. A pobreza, para o presidente Lula e para essa corrente de pensamento, é da ganância dos bilionários. Não é culpa da incompetência governamental.
é responsabilidade dos bilionários. E esse raciocínio é um raciocínio que é furado. É furado. O Estado, ele recebe uma quantidade de dinheiro que é monumental. E o Estado, no caso do Brasil, ele foi capturado pelas corporações. Então, o dinheiro para chegar na ponta, ou seja, para chegar aos mais pobres, passa por um processo tortuoso que vai deixando pelo caminho grandes fortunas. E essas fortunas, aí sim, é que deveriam ser revisitadas, que são os custos do Estado. Eu não estou defendendo aqui que o Estado não faça o que faz, ou seja, que o Estado seja o Estado mínimo, não é disso que se trata. Mas o Estado tem que ser eficiente, e o Estado é ineficiente. No Brasil, mais ineficiente do que em outros países. Então, por aqui, com 33% de carga tributária, 33% do PIB brasileiro, a gente não consegue resolver o problema do Brasil com ensino de qualidade, com segurança, com investimento em infraestrutura. A gente não consegue. E como a gente não consegue, uma camada muito forte da sociedade fica na pobreza e na miséria por responsabilidade, por incompetência governamental, e aí é preciso fazer programas cada vez mais caros de transferência de renda para sustentar aqueles que o Estado mantém na miséria, por culpa do Estado brasileiro. A responsabilidade é do Estado, não é dos bilionários. Se alguém chegou a bilhão, ou, em casos incríveis como a gente tem no mundo, a trilhão, ele já pagou os impostos referentes a essa fortuna. Então a ideia é criar mais um tributo em cima desses camaradas, que não vai resolver o problema. Existem vários estudos mostrando quanto do que os bilionários produzem é que vai para a fortuna deles. É muito interessante que a gente olhe para isso sem essa lente do preconceito. Veja só, o Excel, que é uma criação da Microsoft. Em 1996, 40 milhões de pessoas usavam o Excel. Hoje, mais de 1 bilhão de pessoas usam o Excel. 2 bilhões de pessoas usam o Instagram e o WhatsApp. No Brasil, 170 milhões de pessoas usam o WhatsApp. Quantas dessas pessoas que usam Excel, Instagram e WhatsApp ganham dinheiro, de alguma forma, graças a Instagram, WhatsApp e Excel? Eu estou falando de plataformas e estou falando de software. Quantas pessoas ganham dinheiro graças à criação que esses camaradas fizeram? Então você tem, por exemplo, o Jeff Bezos, que inventou a Amazon. O que ele fez? Ele revolucionou o varejo. Você pega o que o Larry Page, o Sergey Brin e o Larry Ellison fizeram, e você vai ver que você criou uma revolução no sistema de pesquisas, de web, de banco de dados, seja lá o que for. O Mark Zuckerberg, um pioneiro de redes sociais. Claro que as empresas, uma coisa é o tamanho que essas empresas chegaram, viraram big techs, viraram monstros que precisam ser observadas, como já aconteceu no passado com as empresas de telefonia, como já aconteceu no passado com as empresas de petróleo. Chega uma hora que elas ficam tão grandes, começam a controlar, e aí elas precisam ser controladas. Isso é outra discussão. Mas a fortuna que vários conseguiram, 3 mil, não tem 3 mil big techs, e tem 3 mil bilionários em dólar. Esses bilionários, eles criaram coisas e geraram algum tipo de benefício para a sociedade, mesmo no setor financeiro, que não tem a maior parte dos bilionários. Há um estudo mostrando que apenas uma fração do que os bilionários produzem de inovação vai para eles. Ou seja, o retorno social dos avanços tecnológicos, quando a gente pega o total do retorno, 2% vai para os criadores. Então essa fortuna deles, por exemplo, pega um cara como Jeff Bezos, que tem 200 bilhões de dólares de fortuna, se estima
que ele criou mais de 8 trilhões de dólares em valor para a sociedade, reduzindo o preço de muitos bens, liberando as pessoas do tempo que elas gastavam para fazer compras, que precisavam ir numa série de lojistas, etc. Agora resolvem tudo em casa. Isso é riqueza criada. Então, olhar os 200 bilhões de dólares e somar todos os bilhões que os bilionários juntaram, bom, vamos juntar todos os trilhões que os bilionários produziram, com medicamentos, com produtos, com inovação. Então, qual é o desafio de um país como o Brasil? É dar condições para que um número cada vez maior de pessoas possa, não digo virar bilionário em dólar, seria bárbaro se fosse possível, mas não dá. Mas inovar, empreender, enriquecer, prosperar. É isso e não vamos taxar. Não será pela taxação, não será tirando dinheiro dos bilionários que vão escapar de algum jeito, para cá e para lá, que se vai fazer o país crescer ou o mundo crescer. O mundo não vai ser um lugar melhor com menos bilionários. Já tivemos menos bilionários. E o mundo era um lugar pior. Hoje, com mais bilionários, o mundo é um lugar melhor. Portanto, não foi o aumento do número de bilionários que piorou o mundo. A gente convive com uma melhoria do mundo, porque o mundo enriqueceu mais do que os bilionários. Não é verdade que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres. Isso é uma farsa. Mas ela é repetida com uma recorrência tal que tende a muita gente achar que isso faz sentido. Só que isso não faz sentido. Não é verdade. Eu já trouxe esse dado aqui. No começo do século XX, o mundo conheceu o primeiro bilionário em dólar. Hoje tem seus 3 mil bilionários em dólar. E se o enriquecimento de alguns vem do empobrecimento da maioria, o mundo deveria ser um lugar pior hoje. Só que, do início do século XX para cá, a população do planeta aumentou 5 vezes e a riqueza mundial 35 vezes. E aí, como é que fica? É fácil atacar os bilionários? É fácil atacar os mais ricos? Porque a gente encontra uma explicação confortável para o nosso desgoverno. A gente encontra uma explicação confortável para o fato de que a gente não faz aquilo que a gente deve fazer. É responsabilidade do país, é responsabilidade do governante dar as condições para que as pessoas que não têm meio de prosperar hoje prosperem. O governo não faz isso, vamos achar um culpado, vamos achar um mordomo e o responsável, os bilionários. E fica, puxa vida, é fácil, pô, aquele camarada tem jato, aquele camarada é rico, aquele camarada tem mansão, aquele camarada tem helicóptero, aquele camarada tem apartamento não sei aonde, aquele cara tem 1 bilhão, não sei o que, lá. É porque ele existe que eu sou pobre. É porque ele existe que você é pobre. É porque ele existe que tem tanto pobre no mundo. E os governantes que pegam o nosso dinheiro para produzir riqueza, para distribuir a riqueza e não conseguem distribuir a riqueza porque é incompetente, acham um jeito de arrumar uma boa explicação. Esfarrapada, mas é bastante razoável. Ah, puxa, é isso aí. Então, vira e mexe, aparece alguém com esse discurso populista, fácil de fazer e inconsistente, de que a culpa da pobreza vem dos ricos, quando a culpa da pobreza é da falta de condições que cada país dá e mantém a pobreza. Você vai nos lugares conflagrados, vai ver onde é que está a miséria. Está nos acampamentos de refugiados. Por quê? Quem é que está brigando? Os bilionários? Ou os poderosos, os governantes, lutando uma guerra enlouquecida, como você vê em alguns países da África, em guerra civil e tal. E aí você vai produzindo miséria. A miséria vem da guerra, a miséria vem da falta de acesso a bens e serviços públicos. Se eu não dou uma educação de qualidade, como é que a pessoa vai sair da pobreza e da miséria? Não adianta vir esses movimentos de esquerda como o MST achar que a solução é a terra. Porque você dá a terra e o governo não dá as condições para que a pessoa possa
manusear aquela terra, você vai criar, você vai trocar a miséria de lugar. O camarada estava num acampamento, recebe uma terra e a miséria vai com ele. Então, só vai existir riqueza se houver assistência técnica, assistência, produção, educação, ensino de qualidade, e não essa enganação que o Fernando Haddad ajudou a montar, por exemplo, quando permitiu essa explosão de universidades, quando começou essa explosão de ensino à distância, que agora vai ter um freio de arrumação, tem que ter. E aí você criou bilionários, que aliás o Estado é um criador de bilionários. E esses sim, vários bilionários criados pelo Estado, chupins do Estado, no Brasil, na Rússia, em vários lugares, quando a gente começou, quando o Brasil era mais estatal, tinha um monte de empresário chupim. Hoje tem menos empresários chupim. E é preciso que a gente olhe para o Estado como a causa do problema. É ali que está o problema. Se a educação não melhora, a gente não muda. E a educação está na base de tudo. Produtividade, o presidente Lula falou em produtividade no discurso dele. Ele falou em algum momento que a produtividade tem que passar por aumento de salários. A gente tem que ter a produtividade. A gente não tem produtividade. O Brasil é um país improdutivo na comparação com outros países, com algumas exceções. O agro é uma exceção e alguns setores empresariais são uma exceção. Mas aí aonde vem a improdutividade? O nosso sistema tributário, que ainda não acabou a reforma, está aí parada. Da onde vem a improdutividade? Da infraestrutura ruim, da falta de estradas, da falta de ferrovias, das decisões demoradas, da insegurança jurídica, das ferrovias que não saem, dos projetos que não andam, do Ministério do Meio Ambiente, que demora para aprovar. O próprio presidente deu entrevista nessa viagem falando da importância da gente explorar a margem equatorial do petróleo. Cadê a gente explorando a margem equatorial? A Guiana está explorando aqui do lado, crescendo, aumentou, como eu falei, o PIB per capita deles de 1.000 para 18 mil dólares. Tudo bem, é um país pequeno, mas e a gente vai deixar de explorar? A gente não está explorando, por quê? Por causa das corporações, no caso, a corporação chamada IBAMA, Meio Ambiente, que ficam ali travando o progresso. O que tem a ver isso com os bilionários? Nada. E a pobreza fica em cima da terra e a riqueza embaixo. A Petrobras pode tirar a riqueza debaixo da terra e jogar para cima. As empresas de petróleo podem fazer isso. Estão fazendo na Guiana, a gente não faz isso aqui. Então, é muito fácil apontar o dedo para aquele que já fez alguma coisa inovadora e conseguiu ganhar muito dinheiro com isso. Difícil é criar um ambiente para inovação, para que muitos inovadores possam, cada qual no seu limite, cada qual com a sua potencialidade, também tornar o país um lugar de prosperidade. Esse é o desafio nacional. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.